Quando o seminário aqui se instalou, havia apenas um caminho, porque era uma série de chácaras que havia aqui, e depois mais tarde se tornou Rua Silva Jardim, número 1. Mais tarde é que se tornou então a Rua Verbo Divino. Aqui era seminário maior, começando com o noviciado, 2 anos, depois tinha o juniorado, que equivalia naquele tempo ao colegial, depois a filosofia, 2 anos e 4 de teologia. Então passamos aqui, eu passei 10 anos nesse casarão aqui, de 50 até o fim de 59. Aqui nós estamos no último refeitório do seminário. Quando eu vim para cá, havia aqui um museu e a biblioteca do Antropos. E aqui logo depois foi feita a capela dos irmãos. A cozinha não estava aqui antigamente. A cozinha do seminário estava perto da outra escada lá, do outro lado da Pueridomus. Aqui agora é cozinha, né? Esse espaço aqui foi usado muitas vezes para concentração, reuniões em épocas especiais, inclusive na recepção do prefeito da cidade, depois também governador Ademar de Barros, que era muito amigo da casa, do pessoal da casa, e aos pés da Mater Verbi se reunia a comunidade, né? Nós temos até algumas fotos que registram esses acontecimentos. Naquele tempo nós tínhamos um regime alemão meio militar até, viu? Então uma disciplina muito rígida, uma formação sólida, e as matérias eram mais ou menos a cópia daquilo que se fazia na Europa, na Alemanha. Levantar às 4h30 da manhã todo dia para meditação, oração, missa e estudos, era uma coisa terrível. 4h30, levantava com frio, banho frio, que não tinha água quente naquele tempo aqui em São Paulo, quando eu cheguei, em junho, eu cheguei aqui, isso foi realmente difícil. Aqui nós tínhamos o refeitório, que era o refeitório dos padres, né? Depois o refeitório dos escolásticos, dos irmãos. Aqui no fundo havia um outro refeitório. E essa parede aqui, que mais tarde foi levantada, não existia, de maneira que o claustro continuava, o corredor continuava, até lá no fundo, e nós tínhamos mais 2 ou 3 refeitórios, dos postulantes e dos candidatos, aqueles que moravam no anexo lá, hoje, Sérgio Buarque de Holanda. Então eles tinham também o refeitório. E em frente à cozinha, porque a cozinha não era aqui, mas era lá no fundo. A cozinha me parece que foi do lado de lá, do lado onde está agora o Pueridomus, porque aqui era o refeitório dos padres. Agora, para você ter a certeza, vem cá que eu vou te mostrar, que era o refeitório, aqui tem o resto do carinho que os seminaristas, os fratres naquele tempo, empurravam para dentro para os padres. A comida aqui tem ainda a raspagem dos carinhos que com a comida pronta. Havia um regime assim até rigoroso, que se nós conversássemos com alguém do outro grupo, a gente tinha que se desculpar no jantar.
no jantar tinha um momento assim quase que penitencial, cada um se dirigia ao seu superior, ao chefe do grupo e dizia, olha, hoje eu conversei com gente da outra turma, não é? E só 2 ou 3 vezes por ano é que a gente tinha liberdade de conversar com pessoas de outros grupos, não é? Por exemplo, os irmãos falar com os fratres escolásticos da filosofia ou da teologia. Era Natal, a festa familiar e a Páscoa. Essas 3 festividades a gente poderia, aí tinha liberdade de falar com quem quisesse. Fora disso, não. Ai, aqui. Cheguei ao quarto que eu morava. Preparado, esperando alguém que vai ocupar esse recinto sagrado, não é? Aquele era o quarto de eu dormir. A quarto de eu dormir. Que eu dormia. O casaroto colocou um carpete aí. É um quarto bom. Esse é um quarto bom que eu usei aqui. Então tem esse carpete aqui embaixo. Ainda tem ainda, né? Tem um carpetinho aí. Eu não fiquei muito tempo aqui. Daí eu fui já fui lá para outra casa de cima. Aí já termina aqui. Aqui me parece que houve sempre procuradoria do provincialado e também da casa. Naquele tempo nós tínhamos 2 capelas, a capela que era só dos irmãos e depois a capela grande, que é o atual salão. Esse salão que foi construído em 1936. Primeira vez que eu vim para o seminário, aqui era a capela, mas uma capela muito interessante. Eu vou contar o que era a capela naquele tempo. É pena que está fechado agora. A capela aqui era tudo vermelho. Eu levei um susto quando entrei na capela. Aqui não é açougue? Aí eu perguntei, quem é que fez esse negócio? Quem te pintou aí? O mestre de noviço, Padre Guilherme Raia. Foi o mestre de noviço. Mas levei um susto, tudo vermelho. E ele pensava assim, né? Bom, a capela é ao Espírito Santo. Em honra ao Espírito Santo. O Espírito Santo é vermelho, o Espírito Santo é fogo. Depois veio outro mestre de noviço com outras ideias e passou outra tinta por cima. A gente tinha uma banda bastante boa, chamava-se A Furiosa. Qualquer festa, qualquer aniversário importante, qualquer personagem que aparecia por aqui, a banda tocava 1 ou 2 números sempre. Eu trabalhei também aqui na portaria como porteiro, né? Que naquele tempo nós não tínhamos as recepcionistas, até as mulheres não podiam entrar na casa, não é? De maneira que eram os próprios irmãos que cuidavam da recepção, nós chamávamos de irmão porteiro. Então, aqui era o local de acolhida das pessoas, desse lado e também do outro. Ao mesmo tempo havia também a cama, porque o irmão porteiro dormia aqui na portaria. O pessoal não tinha chave,
Então, quando chegava alguém à noite, por exemplo, o irmão é que tinha que abrir a porta para as pessoas entrarem. Só que nós não tínhamos essa, digamos, a tecnologia de hoje para chamar, por exemplo, o provincial. A gente dava um sinal com o sino. Era um sinal e depois outro sinal. Para chamar o reitor já era dois sinais rápidos e um. Era dava uma pausa, depois outro. O provincial. E assim cada um tinha o seu sinal convencional, o reitor, o procurador, e o irmão então se comunicava através desses sinais. O padre Jaime, procurador desta casa, ele se matava para ter comida para os seminaristas que estavam aí, que morriam de fome. Ele se matava. Veio o procurador depois, sabe o que ele fez? Ele vendeu toda essa parte, 300 metros por embaixo aqui. Vendeu. O Jaime podia ter vendido, mas não vendeu. O outro, que era procurador, não se importunava muito, vendeu, tinha dinheiro. Não precisava correr e se esconder dos credores que vinham aqui no seminário. Se nós tivéssemos aquele terrenão aí ao lado, onde estão esses prédios aí, todos os prédios, era nosso. Esta é a realidade. Quem mandava era o provincial com os conselheiros, e nós, padres novos naquele tempo, não podíamos dizer nada. Que foi feita muita besteira nesse seminário. Viu? Eu não sei quantos anos eu trabalhei no Correio, não sei quantos anos. Eu acho que quase uns 30 anos, uns 25 anos. Mais ou menos eu trabalhei no Correio de Santo Amaro, levando as cartas e trazendo carta. Ter o soldado daquele tempo, que a gente poder ter contato com as pessoas do Correio, como é que isso fazia. Essa comunicação, né, através de carta, é uma comunicação que as pessoas levam a mensagem através da carta. Naquele tempo havia muitos seminaristas aqui, viu? E me lembro muito bem que quando vínhamos fazer o retiro, era sempre no mês de agosto, um frio miserável. E as janelas ficavam quase sempre abertas. Mas os seminaristas estavam acostumados a viver no frio aqui no seminário. Aqui era o quarto do reitor, do provincial. Reitor e provincial era ali, provincial. Lembro muito bem que a gente vinha aí conversar e receber a transferência, mas naquele tempo não se barganhava nada, viu? Hoje, como disse o irmão Paulinho, tudo se barganha nas transferências. Naquele tempo não era. Era um pouco doloroso, sim, se acostumar a um trabalho e depois o provincial vem aí e te tira do lugar. Como dizia eu depois, né? Bom, normalmente eram, de acordo com certos padres, né? Os padres olha na paróquia e que não dá certo nas coisas, né? E fala um pouco alto, e o vigário não gosta, e quando vem o provincial, o vigário te vende por 30 moedas. Sabe o que significa isto? Se dava dinheiro ao provincial, o provincial fazia tudo que o vigário queria. Isto seja dito em honra da verdade. Aqui só podia ir nas férias depois da filosofia, viu, aqui, né? Passava 6 anos sem ir em casa também aqui, né? Então depois é que podia ir um mês em férias, né? Os livros eram tudo em latim, filosofia, teologia,
A gente também só falava em latim na aula, o professor e os alunos também. Os exames todos, escritos e orais, eram tudo em latim. Então, quem não dominava o latim é porque então não era apto para ser ordenado sacerdote, viu? Foi uma mudança radical na minha vida. Eu tinha vida folgada, agora chegar aqui, vida de trabalho, luta, estudo. Eu tinha deixado o estudo há mais de 10 anos, com 26 anos, e já tinha 10 anos que eu não pegava no livro. Então, foi um sacrifício tremendo, porque não tinha nada de latim, tinha que dar 3, 4 horas de latim no viciado, né? E era o motorista da casa, primeiro motorista, porque os padres aqui não tínhamos nenhum veículo, né? Os padres iam para tomar o ônibus na avenida, tinha que subir de charrete. Então introduzia aqui primeiro carro, que foi uma caminhonete, e era o motorista, tinha que então fazer todo o trabalho aí na cidade, estudar e trabalhar, fazer a limpeza da casa, limpar os bosques, tudo o trabalho do noviciado. Foi sacrificadíssimo, mas graças a Deus vencemos tudo. Agora eu estou subindo a escada, onde eu subia com as cartas. Eu trazia correspondência para o seminário do Espírito Santo. Uma vez eu peguei uma carta aqui de Tatuapé, e a carta, disseram que eu violei a carta. A carta veio para o provincial e eu abri a carta, porque falava sobre mim. Então a carta está dirigida a mim. Então eu falei que não era a respeito do provincial, mas ele mandou a carta e aí eu abri, descobri que a carta era falando de mim, falando mal de mim, porque o filho dessa senhora aqui em Tatuapé não queria que eu fosse lá, fosse à casa dela, porque ela dava uma contribuição mensal para o seminário. Então, o filho não queria mais. Então, aí nós desligamos desse contato com as pessoas. A gente não lia jornal, não lia revista, não ouvia rádio. De vez em quando, nas refeições, no final das refeições, o superior, o encarregado de diversas turmas, ele dava algumas notícias, recorte de jornal, que ele tinha selecionado para a gente então ficar um pouco ao par. De maneira que nós tínhamos aqui um mundo completamente à parte, né? Sui generis. Aqui no canto havia, em 1955, quando eu voltei a primeira vez para o seminário, o tal de televisor, aparelho de televisão, um dos primeiros. A gente via e escutava a televisão, naquele tempo muito precária, né? E logo depois de meia hora de transmissão de noticiário, o padre Pedro Lerchner, vinha e desligava a televisão e todo mundo ficava com a cara de tacho e devia ir embora. Nós, irmãos, não tínhamos acesso à biblioteca, né? De maneira que a gente até nem vinha aqui para essa região, né? Embora o nosso dormitório fosse praticamente em frente à biblioteca, a gente não tinha muito acesso, né? Só bem mais tarde é que pudemos ter acesso também à biblioteca. O seminário estava na impedição de miséria. E o geral, não sei quem era naquele tempo, o Schutter, parece Schutter, assim. Então o seminário aqui pediu alguma coisa e ele olhou para a cidade e disse: olha a vossa cidade aí, dizendo, como para dizer, você pede dinheiro com essa cidade rica? Bom, isso era tudo bem limpo, até lá no fundo.
a gente via. Daqui a um pouco não vai enxergar mais nada. Aí. Aqui havia uma mesa de sinuca, de bilhar, profissional. E falando em profissional, eu era um dos profissionais aqui. Pouca gente conseguiu ganhar de mim. Caçapa. Havia um silêncio muito grande naquele tempo. Então a gente tinha que vir assim fora, digamos, mais ou menos na altura da coluna, e falar em voz baixa para não incomodar as pessoas que estavam passando no corredor. Não se podia falar no meio do corredor, com ninguém. Tinha que vir à beirada e falar em voz baixa para... Quando eu vinha para São Paulo, eu gostava de morar cá em cima, porque havia muito ar fresco cá em cima, né? São os quartos bem feitos, um pouco estreitos. Aqui foi inventado este pombal no ano de 58, 59. Eu vou fazer o seguinte: quando estiverem instalados, eu vou pedir uma licença aos donos do novo prédio, né, aos usuários, para vir aí dar uma olhada. Como é que eles aproveitaram um bruto de seminário desse tamanho? Viu? Esta casa, para mim, foi a porta aberta da congregação do Verbo Divino. Quer dizer, eu não teria entrado na congregação se eu não tivesse passado por esta casa. Então, ela tem um grande significado na minha história religioso-missionária como irmão, né? Por isso que, afetivamente, eu estou assim, muito ligado a essa casa. Cada dia, eu rezo e eu agradeço a Deus a minha vocação missionária, minha vocação para o Verbo Divino, porque eu não sei por que eu vim para cá com o Verbo Divino. Foi a divina providência que me guiou. Porque se eu fosse para um seminário diocesano, por exemplo, não teria ficado, né? Porque não teria férias e tudo, aí o meu relacionamento com o mundo não seria cortado. Aqui não. Eu tive férias depois de 5 anos. Voltei em casa, depois da filosofia, né? Aí 20 dias de férias, depois retornei para fazer teologia e voltei então em 1961, janeiro, para celebrar a primeira missa na minha terra, aquela festança lá, Passos, Minas Gerais, essa querida Passos. Olha, não é muita saudade, mas um pouquinho sempre tem, né? Porque a gente viveu ali 10 anos na formação, né? E depois também eu fui reitor durante 2 anos aqui desse casarão, né? Na época em que os estudantes foram para a periferia, né? É uma época nova, né? É uma etapa nova, muito importante e indispensável para a gente sobreviver. Por isso eu acho que de um lado pode para alguns doer um pouco, mas para a maioria da província é uma fonte de sobrevivência e de renda também, né? Aqui tem uma estante vazia, símbolo do esvaziamento do seminário. Está vazia. Apesar de saber que indo para a casa da comunidade José Frainade, que tem mais recursos, que é uma casa também mais moderna, mais nova, mesmo assim havia algo que parece que segurava a gente aqui ainda, né? Do ponto de vista afetivo. Então, a gente compreende, não é que nós estamos contrariados com essa decisão, não. Foi uma decisão acertada do Conselho Provincial, mas, por outro lado, a gente não pode negar também que
que foi assim uma espécie de um parto, né? Foi difícil para a gente sair aqui da casa, estando ligado afetivamente a esse local. E assim como comunidade de irmãos de diversas línguas e nações, constituímos-nos sinal vivo de unidade e de rica pluralidade da Igreja. As maneiras como nós respondemos ao dom de Deus, à graça de Deus, eu acho que vão mudando. Agora, se no nosso coração o Espírito de Deus puder encontrar uma morada e a palavra de Deus vivificar a nossa vida, nós seremos luz para o mundo. Deus Unitrino, aqui estamos em vossa presença para mais um passo em nossa caminhada missionária. Sabemos que seguir o verbo divino significa ser seus discípulos e que sua vida é nossa vida, sua missão nossa missão. Pedimos a vossa graça para que através de nosso testemunho e ação, a luz do verbo e o Espírito da graça afaste desse mundo todo tipo de trevas e a noite da infidelidade, e que o coração de Jesus possa viver no coração de todas as pessoas. Amém.